Senhoras e senhores, quero apenas avisar, primeiro link da descrição, meu curso de desenho, se você quiser aprender a desenhar. Cara, nesse vídeo eu vou ler um artigo que eu escrevi para Substack na newsletter, que também tá na descrição. É um artigo que eu passei um tempo pensando sobre os fundamentos do desenho, não exatamente os fundamentos literal, mas tipo, alguns pilares que eu acho importante. Na tela não vai ter nada, vai ter tipo as minhas mãos, provavelmente esse desenho no meu sketchbook. E é isso, mano. Então, introdução. Cara, eu desenho há muito tempo, mas eu sou grato a apenas uma dúzia de coisas que me fizeram realmente aprender a desenhar. A intenção desse texto é te mostrar de forma abstrata como você pode colocar em prática essas coisas importantes. Todas as 6 coisas que eu vou explicar, primeiro de forma abstrata e depois de forma mais prática e objetiva. Então, pense nesses pilares como necessidades a serem satisfeitas, que podem ser satisfeitas de muitas formas diferentes dependendo do seu processo e da criatividade. Então, esse sistema foi desenvolvido porque eu gosto de continuamente desenhar no meu sketchbook de imaginação. Então, o texto passa a falar que, tipo, é interessante desenhar. E eu acho que é um pouco diferente do processo digital, que você abre um desenho, você faz um esboço e aí você finaliza ele. Isso aqui é tipo uma nova filosofia de desenho. Tô só desenhando, tô tentando ficar melhor. Eu tô tentando memorizar, então quando eu desenho uma moto, às vezes eu faço ela de memória, porque é legal memorizar, tipo, entendeu? Então o primeiro desses seis pilares seria a entrada de informação visual compreensível, que a gente vai chamar só de input. Então, significa entrada em inglês. Então, a entrada de informação. Essa é uma ideia que eu aprendi enquanto eu aprendia idiomas. Então, na comunidade de idiomas é valorizado que você maximize a entrada de informação compreensível através de filmes, livros, vídeos. Então, por exemplo, você está aprendendo inglês e você vai estar vendo vídeos no YouTube em inglês. E aí tu vai ver as palavras, vai ser uma entrada de informação compreensível ali, e aí tu vai conseguir pegar o contexto. Então você vê uma palavra tipo cat e ela tá relacionada a um gato no vídeo, você vai aprender a palavra através do contexto. Então essa é a importância aí da entrada de informação. Não tem como aprender uma língua sem essa coisa. Então eu adaptei isso para aprender desenho. Eu comecei a focar em aumentar a quantidade de imagens que eu via e estudava. Para anatomia, eu estudei livros tipo Michael Hampton, George Bridgman, e eu também vi várias fotos. Então não é só sobre ver mais coisas, mas é sobre tentar entender elas, e copiar ajuda muito. Então, cara, eu fiz sessões absurdas copiando anatomia de livros, tentando desenhar em outros ângulos e etc. Então, a ideia central é que a pessoa vendo vídeos em japonês e prestando atenção, ela vai começar a notar alguns padrões, ela vai aprender algumas palavras. Tipo, essa é a metáfora das línguas que eu estou usando para explicar desenho. Mas essas informações, elas têm que ser fáceis o suficiente. É por isso que quem aprende uma língua começa com materiais mais fáceis. Então você pega um livro de histórias infantis folclóricas em inglês, alguma coisa assim. E aí depois eu falo no texto de novo. Se você vê uma palavra e ela está relacionada a uma imagem, tu vai aprender o significado. Então essa é uma coisa que eu aprendi quando eu estava aprendendo idiomas. A importância da entrada de informação e de você aprender não estudando com livros, mas você vê as palavras, tentar pensar sobre elas. Então, é isso. Então, traduzindo para desenho, você vê imagens, você copia elas, você aplica o que você aprendeu em vários ângulos, aí você vai memorizando, você vai entendendo os conceitos. Então, 2. Então, a gente já passou pela entrada de informação. A parte 2 é memorização. Então, esse segundo pilar, eu abro ele, quando eu explico ele, eu abro ele com um papel científico, um estudo científico chamado Just Perception. Resumindo esse estudo, pegaram vários jogadores de xadrez,
mostraram para eles por 5 segundos uma posição aleatória de uma mesa de xadrez e falaram para eles assim, bro, reconstrua o que você viu. Então ele tinha que refazer a mesa, refazer a mesma posição, só que ele só tinha visto por 5 segundos. Então isso daí é um teste de memória fotográfica. Se você tivesse memória fotográfica, você iria conseguir fazer esse teste, porque você ia lembrar quando ele tampasse a mesa. Você iria conseguir refazer ela em outra mesa. Então, quando eles fizeram esse estudo, eles notaram que os melhores jogadores, eles tinham mais essa memória fotográfica. Porém, quando eles colocavam as peças em lugares sem sentido, os jogadores perdiam essa memória fotográfica. Então, não é uma memória fotográfica crua. É como se ele estivesse usando alguma cognição para memorizar. Então, vamos supor que você coloca as peças na posição da London System, que é tipo uma abertura de xadrez. Você faz uma abertura específica de xadrez. O jogador experiente, que ele conhece aquela abertura, ele vai olhar para aquela imagem, em meio segundo ele vai falar London System, ou ele vai falar defesa do Caro-Kann. Então, a experiência de xadrez que fez ele ter memória fotográfica não é exatamente memória fotográfica, entende? Então, para desenho, não tem muito o que falar. Experiência, se você tiver experiência desenhando por muito, muito tempo, você vai começar a desenvolver uma memória fotográfica para formas e etc. E aí no artigo eu coloquei coisas para pesquisar. Então, se você quiser, se você tiver com tédio, abre o Google e pesquisa essas coisas. Método Zettelkasten, então Zettelkastn, é um método de catalogar notas, anotações. Veja Active Recall, Spaced Repetition, repetição espaçada, Commonplace Book, que é tipo um livro que você coloca frases e etc. Pesquise Deep Work, tem um livro com esse nome do Cal Newport também. Ó, meu inglês tá top, mano. Pesquise Flow State, estado de flow. Pesquise Rotating Focus, que é tipo rotacionar foco. Então, volta o vídeo e pesquisa essas coisas se você quiser. A terceira parte eu coloquei fundamentos. Então, aqui é onde a memorização ela para de ser a coisa principal, ela vai para o plano do fundo. Algumas coisas merecem mais compreensão do que só memorização. Então, essa é a parte da perspectiva e a parte funcional, a parte mais prática da anatomia. Então, memorização é uma coisa e entender é outra. Tipo, você pode memorizar várias informações, você pode não entender elas. Você pode memorizar um livro inteiro e não entender o livro. Então, essa é a parte de entender. A primeira parte foi entrada de informação, a segunda parte foi memorizar e a terceira parte é entender. Então, aqui é onde você não tem método. Não tem método para entender a anatomia. Você precisa ter curiosidade, você precisa pesquisar como as coisas funcionam, você vai com o tempo pegando. Então, você precisa ter quase que um conhecimento médico, conhecimento acadêmico, anatômico, de tipo, os músculos, eles funcionam a partir de eletricidade e aí eles contraem. São conhecimentos aleatórios. Não é só memorizar formas, memorizar imagens. Você tem que conhecer um pouco do que você está estudando. Então, é isso. Perspectiva também. Você precisa entender perspectiva intuitivamente. Isso vem com a experiência, então não se preocupe. Mas, por exemplo, estou desenhando, vamos supor, esse carro. Eu sei que a parte dele daqui tá maior do que essa. Eu não necessariamente penso sobre isso, eu só faço. Porque virou um hábito. Então, eu entendo a relação, eu não preciso fazer um esboço. Eu sei que esse carro aqui, ele tem o formato dessa caixa aqui. E aqui tem as rodas dele. Então, se eu tivesse só memorizado, eu ia ter que ficar usando toda hora e fazendo esboço, fazendo linhas e pontos de fuga. Não. Tenta entender
de forma inteira o que é o fundamento que você está estudando. O próximo pilar é a prática, mano. Prática. Você tem que praticar entre meia hora por dia, o mínimo é meia hora por dia, eu acho. Se você não consegue desenhar meia hora por dia, começa com 5 minutos, não sei, vai construindo aí. Tenta fazer pelo menos uma hora por dia, se você conseguir. Então, o que eu faço? Pego um álbum do Kanye West, algum álbum de música, coloco o álbum pra tocar e eu desenho até acabar o álbum. Então, essa é uma forma interessante que eu achei. Então, eu coloquei no artigo uma frase do Marco Aurélio, cara do estoicismo, eu coloquei uma frase que ele diz: pratique até o que parece impossível. Então, ele estava fazendo uma metáfora de que a mão esquerda, para os destros, tipo, eu não consigo desenhar com a mão esquerda. Eu até consigo, mas eu não tenho os hábitos para desenhar com a mão esquerda. Só que eu consigo tocar violão com a mão esquerda. Por quê? Porque eu tenho prática. Então eu consigo fazer os acordes certinho, tocar violão. Então ele tá falando, não subestime a prática. Se você praticar em alguma coisa, vai ficar bom. Tipo, eu só coloquei como fundamento porque, tipo, óbvio. É meio óbvio. Não tem nenhum tipo de conhecimento que eu posso falar pra você e vai entrar no seu ouvido. Não, mano, você tem que praticar. Você vai aprender coisas, inclusive, que não podem ser ensinadas. Tem muitos conhecimentos que nem se eu quisesse eu iria conseguir passar pra tu. Então, estava desenhando esse carro. Mano, o formato da do como chama isso, mano? Esse vidro da frente é o para, sei lá, mano, o nome disso. Ele tem um formato estranho. Ele é tipo isso. E aí aqui tem os retrovisores. Então ele é curvo em cima e baixo, ele é uma rampa e ele é curvo de muitas formas, é estranho. E não tem como explicar, são conhecimentos muito específicos que você ganha. E esses conhecimentos eles vêm só através da prática. A próxima parte é feedback. Então, se compare frequentemente a outros artistas. Então, obviamente, de forma positiva, você vai pensar sobre os seus desenhos, você vai pensar sobre o desenho dos outros, você vai refazer eles, você vai tentar corrigir os seus defeitos, vai ficar perfeito. Então, quando você está desenhando algo de memória, você pode desenhar um carro de memória, aí você vai lá e volta no Google e você vê a foto, e aí você vê o que você errou. Ah, eu errei a posição da porta. Aí você corrige. Aí você faz isso várias vezes até você desenhar perfeitamente. Até você pegar todas as coisas. Dá pra fazer com anatomia, dá pra fazer com perspectiva. Então, estude outros artistas. Eu não mostro muito no canal, mas eu estudo Kim Jong-il, eu estudo copiar, mano. Copia a arte de outros artistas. Pega artistas que você gosta e copia o desenho deles. É basicamente isso. Então, vamos recapitular aqui, mano. Entrada de informação visual compreensível é o primeiro. Memorização. Fundamentos. Prática deliberada. Feedback. E o último é a progressão de carga. Que eu fiz questão de deixar o mesmo nome da... Enfim, exercício, né, mano? Exercício físico. Dá sono ler, mano. Dá sono ler. Enfim. Então eu coloquei aqui. Essa deve ser a última. Deve ser a mais fácil de entender e a mais difícil de aplicar. Então, progressão de carga no levantamento de peso é o que faz uma pessoa ficar mais forte. Então, a pessoa entra na academia, ela pega 10 quilos, e aí depois ela pega 11 quilos, depois 12 quilos. Então, é assim que a pessoa fica mais forte. Ela tem que progredir os pesos, progredir a dificuldade. Essa é a metáfora. Então, tinha um homem antigamente, reza a lenda, de que ele, sei lá, ganhou um bezerro, aí ele carregava o bezerro nas costas. E aí ele ia alimentando o bezerro foi ficando mais forte até ele virar um boi. E por ele ter carregado o bezerro todo dia no colo, ele ficou forte o suficiente para carregar um boi. E aí tem um desenho de um homem carregando um boi.
Enfim, eu achei isso engraçado, uma história engraçada. Então, progredir no desenho é sobre setar obstáculos cada vez maiores. É sobre você melhorar sempre. Então, tipo, sempre tentar fazer algo mais difícil. Então, se você ver meu sketchbook, estou desenhando carros de Fórmula 1, estou desenhando motos, estou desenhando composições estranhas. E não fica bom, mano. Não fica bom. Tipo, eu poderia desenhar só o que tá na minha zona de conforto. Mas não, eu vou lá e tento desenhar algo que eu não consigo fazer. Então, fiquei bem perdido desenhando essa cena completa. Não consegui arrumar muitos problemas. Mas é isso, mano. O importante é que eu estou progredindo a dificuldade. Estou fazendo sempre algo mais difícil. Eu vou ter que pensar muito em como resolver. Mas é isso, mano. Tenho o que fazer, não. Então é isso. Último lembrete. Primeiro link da descrição, se você quiser aprender a desenhar. Se você não quiser aprender a desenhar, não clique no link da descrição. É isso. Beijos. Comprem Bitcoin. Deus abençoe. É isso.